Quantos acharam? Diga amém. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: abençoado é o homem que resiste, ou bem-aventurado, em outra tradução. É o homem que suporta, em outras traduções, a tentação. Porque, tendo sido posto à prova, ou tendo sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado ou seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Feche teus olhos, vamos orar. Som. Som. Pai, nós te damos graça pela tua palavra que mais uma vez foi lida. Ó Deus, que ela venha cumprir o propósito pelo qual ela foi instituída. Que o Senhor receba toda a glória para si, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Pois nós somos vasos de barro, Senhor, para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Ó Deus, não permita que Satanás venha roubar a semente lançada em nossos corações, mas que o Senhor o repreenda em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode aumentar um pouquinho isso aqui. Som. Todos estão me ouvindo bem aí, irmãos? Aí de trás está tudo certinho? Vamos lá. Bom, a pergunta para a gente discorrer esse texto é: como enfrentar as tentações? Se você puder, já de antemão, silenciar o seu celular, colocar ele no modo avião, para nada roubar a nossa atenção nesse exato momento. Isso, nos acompanha aí. E vamos lá. Como enfrentar as tentações? Para enfrentarmos as tentações, irmãos, ou a tentação, precisa-se primeiro entender, de fato, o que é ou a tentação. E por isso que eu peguei esse texto, para a gente responder a pergunta da temática de hoje. Como enfrentarmos as tentações? Há quem diga que ser tentado é a mesma coisa que ser provado. Dependendo do contexto, a palavra tentação também se inclina para a provação, dependendo do contexto em que ela estiver enquadrada. Mas quase sempre, tentação se volta ao mal e provação não necessariamente. Mas dentro de um cenário, a gente vai ver quando discorrer o texto, de provação, nós somos acometidos por esta palavra chamada tentação. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então, como nós podemos enfrentar as tentações ou lidar com as tentações? Nós temos praticamente 3 exemplos ou 3 cenários, 3 exemplos de pessoas nesse mesmo cenário, passando por essa adversidade. O primeiro exemplo está em Gênesis 2, a partir do verso 16 e 17. O personagem da história se chama Eva.
Eva, ali no seu cenário, no Éden, foi tentada a comer do fruto que Deus havia dito que não era para ser comido. Ela foi tentada a contrariar a advertência divina. Temos um segundo personagem, Gênesis 39, versos 6 e 7. José foi tentado pela mulher de Potifar a cometer adultério. Só que no cenário de José foi diferente, porque ele conseguiu correr e se livrar desse cenário tentador. O terceiro nós também conhecemos. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, você vai ver um homem chamado Davi. No ano em que os reis, ou no tempo em que os reis subiram à guerra, Davi resolveu ficar no seu palácio. E Davi, ao ficar no seu palácio, ele sobe da sacada do palácio. E ali na sacada do palácio, do alto, ele consegue avistar Batseba se banhando. E Davi foi tentado a possuir Batseba, esposa de Urias, um dos seus melhores, talvez, soldados de guerra. Diante disso, irmãos, é que a gente vai para a primeira lição de Tiago, capítulo 1, verso 12. Qual é a primeira lição que a gente pode entender a respeito desse contexto, a respeito desse tema? Deus não nos livra de enfrentarmos cenários tentadores ou cenários hostis. O que é um cenário hostil? Contrário, invasivo, agressivo. É um cenário que ele nos acomete e tira todo o nosso conforto. Você pode ver que os 3 exemplos que nós falamos aqui estão voltados a pessoas que estavam diante de Deus, e Deus não as livrou de serem tentadas, Jefferson. A primeira lição que a gente pode aprender é que Deus não irá nos livrar de cenários tentadores. Eu sei que talvez você tenha feito essa oração e eu já fiz e de vez em quando faço. Ah, Senhor, eu não quero, jamais. Só que esse cenário de tentação é um cenário que vem para todo ser humano. Não escolhe cargo eclesiástico. Não escolhe raça certa. Esse cenário tentador, ele virá para todos. Me desculpe, mas essa é a primeira lição. Deus não irá nos livrar de cenários invasivos. Porque um cenário tentador é um cenário invasivo. É um cenário que causa em nós um tamanho desconforto. E a gente vai entender o porquê Deus não nos isenta. A resposta do porquê Ele não nos isenta dessa primeira lição é o verso 12. Observa comigo. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. A Bíblia chama de bem-aventurado o homem ou o ser que suporta tentação. Por que Deus não nos livra? Por que Deus não interrompe? Porque nesse cenário tentador, por mais tentador e tenebroso que seja, Ele está promovendo em nós uma coisa chamada crescimento. Por isso Ele diz, bem-aventurado, que vem da palavra macários, feliz, bem-aventurado, alegre é o homem que suporta provação. Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus jamais vai te livrar
de um cenário que pode gerar em você crescimento. Não há possibilidade de fugirmos de um cenário desse, porque ao passo que esse cenário vem e causa em nós desconforto, Débora, ele está gerando em nós crescimento. Quando ele iniciou essa carta, lá nos primeiros versos, ele vai dizer para os irmãos, se você for acompanhar, lá do primeiro versículo 2 e 3, ele vai iniciar dizendo: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias. Olha isso aqui. Deus não espera de um cenário tentador tristeza. O que Deus espera de nós num cenário tentador é grande alegria. Por isso ele diz: por passardes ou enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Observe as pessoas que passaram por cenários tentadores ou estão passando. Dependendo da resposta que ela der, ou ela será uma bem-aventurada e triunfará e caminhará, ou ela sofrerá um grande regresso. Porque Deus não nos livra aquilo que está gerando em nós crescimento. Várias tentações, o sentido dessa palavra, ele está dizendo que são diversos tipos de modelos de tentação. Diversos tipos de aspectos de desconforto. Coisas que serão agressivas e invasivas na nossa vida. Ele diz que nós devemos ter alegria ao invés de tristeza. Por que alegria? Porque ao passo que estamos passando por esse momento difícil, ao passo nós estamos crescendo e triunfando sobre aquilo que se levanta para a gente retroceder. Considere-se bem-aventurado. Fala para o teu irmão: você é um bem-aventurado. Se considera feliz. Por isso que ele diz a respeito disso: todo cenário, por mais tenebroso que seja, eu vou repetir, está promovendo em nós crescimento. Quer ver um texto para contribuir com o que o apóstolo Tiago está dizendo? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no verso 6 e 7, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa. Calma aí. Ele está pegando um cenário de desconforto, cenário tenebroso, e ele está dizendo que nós, quando estamos sofrendo esse cenário tentador e tenebroso, estamos tendo a oportunidade de crescer na vida espiritual. Por que muitos não conseguem crescer na espiritualidade? Porque todas as vezes que são acometidos nesse cenário, ao invés de resistirem, caminharem, retrocedem. Preferem levantar os punhos e dizer: por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Por que o Senhor está deixando eu sofrer esse tipo de ação, sabendo que se vier, eu tenho 90% ou 99% de chance de errar diante do meu cenário tentador? É porque Deus sabe de todas as coisas, e sabendo de todas as coisas, Ele permite que nós passemos por cenários tentadores, para que também venhamos crescer na nossa fé. Se não fosse esse probleminha aí, você não estaria resistindo até hoje. Se não fosse essa adversidade, você não cresceria na espiritualidade. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. A prova da fé, muito mais preciosa do que o ouro. Eu não sei que fé triunfalista que os
falsos apóstolos desse século estão ministrando sobre as congregações. Que a gente, por tamanho envolvimento espiritual com Deus, seremos livres de passarmos por cenários tentadores. Essa paz, gloriosa paz, literalmente, sem sofrer mais dano algum, será na eternidade com Cristo. Enquanto estivermos nesse mundo, o que Jesus disse? O que Jesus disse? Ele falou uma aflição, ele disse no plural, tereis aflições. Assim como tentações, teremos várias. Meu amigo, segura, aperta o cinto. Meu irmão, minha irmã, aperte o cinto, porque Deus não vai nos livrar daquilo que tem a capacidade de gerar em nós crescimento. Porque a fé madura é a fé que resiste, Jonathan. Para que é objetivo, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor. Olha só como que a fé do cristão promove louvor para Deus. É quando ele vive a sua vida sentado no sofá, comendo pipoca e assistindo Netflix, não passando nenhum tipo de adversidade, não passando nenhum tipo de problema. Você acha que essa fé é a fé salvífica da Bíblia? Não, a fé salvífica é a fé comparada a um ouro diante de um maçarico. Pesquisa o ourives. O dono do ourives, ou o trabalhador do ourives, ele pega o ouro, ele coloca dentro do ourives, e ali aquele ouro ele cai a princípio, e as escórias do ouro sobem, porque esse é o ato de purificação. Aí vem Deus, através do apóstolo Pedro, e diz: a fé de vocês é comparada a um ouro provado pelo fogo. Se a nossa fé não for submetida a cenários de provação, tentação, não haverá louvor nos nossos feitos. Louvor é para aquele que está passando por cenário tenebroso e continua correndo sua carreira proposta. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Todo cristão, anote isso aqui, todo cristão será submetido a corresponder o valor da sua fé em nível de teste. Não haverá nenhum cristão nesse mundo que não vai passar por nada. Todo cristão, eu estou falando de cristão, tá, irmãos? Eu não estou falando de ímpio. O ímpio vai viver sua vida moda lavantê, vai-se embora. O cristão não há nenhum cristão que não passe pelo teste da fé, Xande. Porque Deus sabe que o teste da fé produz crescimento da fé. E ao passo que essa fé cresce, ela se acha em louvor diante de Deus. Aí Deus olha os seus filhos, nossa, imagina Deus olhando para José. A esposa de Potifar vai agarrar ele. Não, eu não posso deixar, ele não vai suportar o assédio do adultério. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Ele não vai suportar esse assédio de adultério. Ela não vai suportar esse assédio. Ele não vai suportar esse assédio da fornicação. Ela não vai suportar. Ele não vai suportar essa propina por debaixo do pano. Ele não vai suportar. Então eu vou livrar. Não. Deus olhou mais à frente. José vai crescer quando resistir. Você consegue entender o porquê Deus não livra? E você está aí sendo tentado a cair, sendo tentado a furtar, sendo tentado a meter a mão naquilo que não é seu. E por que Deus permite que nós sejamos tentados e provados? Porque Ele sabe que aquele que resiste cresce e a sua fé se acha em louvor diante de Deus. Feliz é o homem. Feliz é o homem que suporta. Nós devemos ter grande alegria ao sermos pressionados por um nível de provação que tem por finalidade avaliar nossa fé. Pergunta para o seu irmão: como está a sua fé?
Porque num cenário tentador ou no cenário de provação, é com a fé que está mexendo. Ai Deus, a minha fé é a fé. Eu vou desistir da fé, mas é a fé que está sendo avaliada. Eu vou retroceder, mas é a fé que está sendo avaliada. Aquela mulher no meu trabalho, é a fé que está sendo avaliada. Aquele homem, é a fé que está sendo avaliada. Aquele dinheiro, é a fé que está sendo avaliada. Aquele caminho de instinto pecaminoso, é a fé que está sendo provada. E uma vez que você resiste, sua fé é achada em louvor. E qual é o contrário disso? Desperdício. Se a fé que resiste cresce e é achada em louvor, a fé que não resiste, trapo de imundícia, irmãos. É a fé daqueles que não suportam passar pela queima do ourives. Deus não irá nos livrar diante daquilo que irá nos fazer crescer. Deus poderia muito bem chegar em José, estou no primeiro exemplo, falar assim, não cara, ninguém vai suportar um cenário onde os irmãos vão vendê-lo. Não. Ai meu filho, na cruz do Calvário, nossa, não, olha o Judas, vai dar um beijo que irá traí-lo. Todo cenário tentador ou provador gera em nós crescimento. O sentido do quando for aprovado é literalmente quando passado no teste. Se não passar no teste, não alcança o bônus. Qual é o bônus? Coroa da vida. Por que eu estou passando por tudo isso? Coroa da vida. E o que é coroa da vida? É recompensa. É a vida eterna. É a salvação. Todo salvo vai enfrentar cenário de tentação. Se você é casado, você vai ser tentado ao adultério. Se você é um jovem solteiro, você vai ser tentado à fornicação. Se você trabalha no meio da polícia, tem homens corruptos e bondosos, você vai ser tentado a pegar dinheiro ilícito. Se você trabalhar na advocacia, você vai ser tentado a adulterar o papel para favorecer um benefício. Todos nesse mundo sofrerão cenários tentadores. E qual é a verdade que vai nos pasmar? É que Deus não vai nos livrar. Porque no momento em que esse cenário de tentação vem, é o momento e a oportunidade que eu tenho que dar uma resposta na minha fé. É aí que eu vou mostrar para Deus que eu sou um bem-aventurado. Olha ele, olha ela. Triunfou. Essa fé eu quero e louvor. Ih, retrocedeu. Precisa aprender mais um pouco. Nós somos submetidos porque uma coroa de vida nos aguarda. Quantos estão me ouvindo, diga amém. E olha só que coisa interessante. Esse cenário de contristados é um cenário aonde a Bíblia revela e a palavra de Deus revela que nós amamos a Deus. Porque Pedro ainda vai dizer, prometido aos que o amam. Ou melhor, Tiago vai dizer, prometido aos que o amam. Então quem ama a Deus, ouça isso aqui, quem ama a Deus vai ser tentado. Alguns estão pregando o evangelho. Não, eu amo muito a Deus ao ponto de eu não sofrer mais nada. Não. Todos aqueles que amam a Deus serão submetidos a cenários de desconforto para dar uma resposta em nível de fé e também em nível de amor. Por isso, o apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que então todas as coisas contribuem para o bem, não é de todos. Todas as coisas não contribuem para o bem de todos. Não, é do bem daqueles. Aqueles que amam
provarão do privilégio de ver todas as coisas o acometendo, e ele sair diante dessas coisas mais do que vencedor. Porque ele ama os cedos segundo o seu propósito. Então guarde isso. Deus não nos livra de enfrentarmos cenários tentadores. Não nos livrará. Quando você passar por um cenário de desconforto, lembra que Deus está avaliando a sua fé e vendo se você é capaz de crescer na sua espiritualidade ou não. Todas as vezes que você estiver enfrentando esse cenário, você vai se lembrar disso. Deus está provando os corações dos homens. Aí talvez surja aí no teu entendimento: então Deus é quem nos tenta. Então é Deus que nos tenta, porque Ele consegue me assistir no meu cenário de provação e tentação. A vontade permissiva da vontade permissiva dele é a mesma coisa de Ele me conduzir ao cenário tentador. Não. A segunda lição está no verso 13. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Olha a segunda lição. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então a segunda lição sobre tentação é que Deus não tenta a ninguém. Porque o tentar aqui é literalmente conduzir alguém para o mal. Porque o cenário de tentação, ele conduz a gente para o mal. A cobiça do cenário é literalmente levar a gente a errar o alvo. Mas Deus não nos tenta. Por quê, Miqueias? Porque Deus não pode ir contra o seu caráter. Se tem uma coisa que Deus não sofre, não vai sofrer nunca, é de mau caratismo. Porque Deus não é mau caráter. Deus, ele tem um caráter inibado. Ele não pode tentar ninguém, e ele também não é tentado pelo mal. Ele é santo e por isso prova o homem, mas não o conduz ao pecado. Então há uma diferença. Amém, irmãos? Há uma diferença de provar e tentar, e ela vai cair por terra agora, se você tem dúvida. Eu quero pegar um cenário. Temos o cenário de Jesus, para explicar isso aqui melhor. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido ao deserto. E ali no deserto ele foi tentado por quem? Por quem? Então o cenário de provação não é um cenário de tentação. Mas todo cenário de provação, nós teremos a oportunidade de sermos tentados pelo mal. Deus prova, mas a ninguém tenta. Amém, irmãos? Foi provado por Deus Pai no deserto, mas tentado pelo próprio Satanás. Podemos entender aqui também que o ambiente de provação da fé pode vir a ser favorável para a tentação. Eu vi um comentarista, o Wilsby, é um comentarista norte-americano. Ele diz algo interessante sobre isso aqui. Ele define tentação como a oportunidade de realizar algo bom de maneira errada, fora da vontade de Deus. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Para ele, ser tentado é ter a oportunidade de fazer aquilo que é bom de forma errada. Eu falei, é assim que funcionam as coisas. E daí ele vai construindo a sua linha de raciocínio. É pecado comer, irmãos? Mas por fome, eu vou ali na padaria, pego o pão, boto no bolso e vou comer em casa. Eu errei ou não? Você percebe a linha de raciocínio? Ter fome não é. Mas eu sou tentado pela fome a me submeter a
Eu poderia ter feito a coisa certa do jeito certo, mas eu fiz do jeito errado. Você está na sala de aula. Aí lá na sala de aula, o professor, hoje tem prova. Aí senta todo mundo, um do lado do outro, em linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Aí tu está aqui fazendo tua prova. É pecado passar na prova? É errado passar na prova? Mas onde estará o erro? De eu, com a finalidade de alcançar a aprovação, olhar para o lado e ver a resposta certa. Aí ele definiu essa construção de que ser tentado é ter a oportunidade de realizar aquilo que é bom, só que de maneira errada. É pecado um homem possuir uma mulher possuir um homem? É errado. Mas você possuí-la antes do casamento, é errado ou não é? É uma oportunidade de fazer aquilo que é correto de forma errada. Essa é a definição. Só que Cristo, no meio desse percurso, Ele nos ensinou. Em Mateus capítulo 6, verso 13, Ele diz: para nós orarmos e não os deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque nesse cenário nós podemos enfrentar nós podemos passar por esse cenário utilizando dessa ferramenta para triunfarmos diante de um cenário tanto provador quanto tentador. Amém, irmãos? Então não somos tentados por Deus, nós somos provados por Deus. Provar é diferente de tentar. Amém? Agora, existem dois tipos de tentações: as tentações externas e as tentações internas. As tentações externas surgem a partir do lado de fora do homem, por onde Satanás agiu contra a vida de Jesus Cristo. O pão estava onde? Do lado de fora ou do lado de dentro? O tentador estava onde? Do lado de fora ou do lado de dentro? Então existem tentações que elas vêm a partir daquilo que nós estamos observando. Eva caiu na tentação externa. Davi caiu na tentação externa. Acã caiu na tentação externa. Existem níveis de tentações que estão do lado de fora. E esse primeiro nível de tentação, acredite, ele pode ser desconfortável, mas não tão quanto aquele que está relacionado ao interno. Quantos estão me ouvindo, diga amém. E com isso, irmão, Satanás, sabendo que os homens são sujeitos às suas paixões, ele os conduz à queda. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Satanás age nas tentações externas, cobiças que surgem a partir do que a gente vê. Por isso que nós não podemos amar o mundo, porque tudo que há no mundo, disse João na sua carta, a concupiscência uma das coisas que existe no mundo. Por isso que Satanás investe naquilo que a gente vê, porque diante daquilo que a gente vê, nós somos tentados. Aí Paulo nos dá um acréscimo sobre esse assunto. Em Efésios capítulo 6, verso 11. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Satanás age nas tentações externas. Jesus olhou para Pedro e diz assim,
Ele me pediu para peneirar você como trigo. E eu orei ao Pai para te livrar. É isso que o texto está dizendo, irmãos? Eu roguei ao Pai. Olha como é que a gente volta a falar de fé no cenário tentador. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Porque no cenário tentador é a fé da gente que está sendo mexida. Num cenário de provação é a fé da gente que está sendo mexida. Para a gente entender que Satanás gosta de agir nas áreas externas da vida, eu quero ser didático hoje para vocês, irmãos. Olha só um outro cenário, onde Satanás trabalha em tentações externas. Só que aí o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele vai falar sobre casamento. Ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre o quê? Aí olha o que ele vai dizer. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Pega o texto aí para avaliar comigo. Isso, você que está com a Bíblia aí, abre aí em 1 Coríntios. Eu estou falando a respeito de tentação. E eu estou falando a respeito de tentações externas, que surgem a partir do que a gente vê. Como eu posso enfrentar as tentações? Não tem como você enfrentar se você não saber o que você está passando. Olha só, acompanhe comigo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Ele está falando de sexo. Amém, irmãos? Talvez você não entenda a linguagem. Ele está falando de sexo do homem com a mulher. Ele está dizendo, não deixem de se relacionar sexualmente. Eu falei sexo, até quem estava dormindo acordou. Sexo? Só no mundo você vai ouvir nego falando de sexo o tempo todo. Aí você vai falar a palavra sexo na igreja, até quem estava dormindo, calma aí. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Seu homem, mulher que gosta de orar, mas é casado, esse conselho aqui é para ti, é para nós. Você gosta de ser fervoroso na oração, mas toma cuidado. Olha, a não ser para vocês se dedicarem à oração, e isso com consentimento mútuo. O que ele está dizendo? Tem que ter acordo entre o homem e a mulher. Se você decidiu ir orar e tua mulher disse, não vai orar, deita na cama comigo, não ore, irmão. É o conselho do apóstolo Paulo. Vá satisfazer seu cônjuge e depois se aplica a oração. Por isso que muitos casamentos se quebram, irmãos. Amém? Glória a Deus, irmão. Novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Sabe o que é incontinência? Sem domínio próprio. Nós não temos domínio sobre o nosso corpo quando estamos casados. Paulo explica sobre isso, que uma vez que a gente casa, o homem não tem domínio sobre o seu corpo. Sabe quem tem domínio sobre o corpo do homem? Quem se arrisca em dizer? É quem? É a mulher. E de igual forma a mulher, quem é que tem domínio sobre o corpo dela? Porque é uma dívida. Amém, irmãos? Quando casa, o sexo é uma dívida que você tem que pagar todas as vezes que o seu cônjuge quiser. Tá rindo, varão? Tá negando a verdadeira benevolência? Satanás está aí esperando. A gente brinca com coisas que são reais, irmãos. Eu estou falando de tentação. Qual é o cenário de tentação? Não está me alimentando bem. É claro que um erro não justifica o outro. Mas quem é que tem domínio sobre o corpo do homem? Quem é que tem domínio sobre o corpo da mulher? Eu estou falando de quem é casado. A mulher. A mulher tem domínio sobre o corpo do homem.
O homem tem domínio sobre o corpo da mulher. E uma vez que os dois não pagam a verdadeira dívida, chamada sexo, Satanás, o tentador de fora, ele irá se aproveitar, e aí de forma externa, olha lá, a esposa de fulano, olha como é que ela anda do outro lado. Tua mulher não te sustenta em casa. Olha lá, aquele varãozinho lá, teu marido não te sustenta em casa. Satanás, tentações externas. Meu Deus, o mistério está forte hoje com as crianças, hein? Senhor Jesus, o açúcar está alto. Elas comeram açúcar antes do culto, irmão? Deve ter comido, mas fica tranquilo. Vai acabar, vai ter o Kids. 1, 2 e 3. Até o Kids Baby vai ter aí, irmão. Rara Baby, né? Mas deixa de ser Baby, né, varão? Amém? Mas é isso, irmãos. Nós somos tentados por aquilo que a gente vê. E por a gente desconhecer esse assunto, a gente cai. Aí você é tentado a assistir um site. Olha só como é que o vácuo do casamento nos leva. Algumas pessoas acham, eu também achava isso. Queria entrar nesse assunto não, mas deixa eu falar isso aqui. Eu também pensava assim, que depois que eu casasse, eu não ia ter problemas com tentações chamado pornografia. O dia que eu casar, essas coisas não vão me visitar mais. E quase sempre visitam a consciência. Você está dizendo, oh, e o que você faz? Eu tenho que me aplicar aquilo que o Senhor me ensinou a partir das Escrituras. Pessoas casadas também são tentadas a quebrar o seu matrimônio. Não só na prática, mas a partir daquilo que a gente vê. E Jesus Cristo, querendo aprofundar o negócio, ele diz, aquele que olhar de longe e no seu entendimento cobiçar no seu coração, nem precisa se deitar mais. Já transou sem se deitar com a pessoa. É Jesus que explica isso. Por quê, irmãos? É o assédio. Lembra que o autor dos Hebreus fala, o pecado que tão de perto nos assedia. Nós somos assediados, irmãos. E nesse cenário de tentação externa, quem é o pivô dele, na maioria das vezes? O próprio Satanás. Então vigie. Amém? Porque nós não temos total domínio sobre o nosso corpo, a não ser quando o Senhor está conosco, nos livrando, nos dando força, para que a gente continue na nossa trajetória. Essas são as tentações externas. E as internas, pelas próprias inclinações pecaminosas que residem no homem. O que o texto está querendo afirmar, irmãos? Que a nossa carne é submetida àquilo que uma vez ela consumiu. Se eu tinha problemas sérios com pornografia, alcoolismo, ou qualquer outro tipo de coisa, dinheiro, falsidade, fofoca, coisa ilícita, qual será o meu cenário de tentação, irmãos? Até que eu triunfe sobre essa questão, esse cenário vai me tentar todos os dias. E eu vou ser tentado para dar uma resposta em nível de louvor na fé diante de Deus. Lembra? Deus não nos tenta, Deus nos prova. Porque Deus não pode ir contra o seu caráter. E aqui está a terceira lição da tentação. Somos tentados não por Deus, mas pela nossa própria concupiscência. Versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Sabe o que é engodo? Assédio, irmãos. Já viu quando você vai num laguinho? Aí debaixo do laguinho tem aquelas raízes de plantas. E de repente você pisa lá. Quando uma vez que você pisa, você tem que com um jeitinho sair. Esse é o engodo, é o tipo de coisa que ele está dizendo.
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Se você for ver, irmãos, tem até homens de Deus, um que eu indico, ouvir alguns ensinamentos didáticos, Subirá. É um homem que traz uma palavra didática que ele consegue desconstruir aquilo que a gente entendia errado e ele acrescenta ainda na nossa vida. Ele fala também a respeito disso, e é uma grande verdade. O tentador, ele é espiritual, irmãos. A tentação, ela é humana. Nós somos tentados por aquilo que está em nós. E ser tentado não é um pecado. A gente vai ver isso aqui. Então cada um é tentado quando atraído, engodado, ou seja, envolvido pela sua própria concupiscência. Fala para o teu irmão, é aquilo que já está em você. Por que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que? Porque é do homem que sai. Depois que Adão pecou, Eva pecou, e o pecado entrou na árvore genealógica da humanidade, não tem um ser humano que não sofra com isso. Todos nós sofreremos. E atraído aqui, irmãos, é ludibriado. Olha só que coisa interessante. Esse sentido de ludibriado é como um peixe que ao morder o anzol cai na armadilha. Olha isso aqui. Quando atraído, o sentido da palavra atraído é ludibriado, é comparado a um anzol com uma comidinha na ponta e um peixe que morde esse anzol. Ou seja, o homem, ele mesmo, ele tem tendência a cair no seu próprio conceito, como um peixe que pega o anzol, e uma vez que ele pega a comida, ele se prende ao anzol e não tem como sair mais. Então o atraído é literalmente dominado pelo seu próprio instinto. Alguns não conseguem até hoje sair dessas tentações externas, porque uma vez que cederam, não encontram mais saída. Como um peixe pegando o alimento no anzol, uma vez que pegaram, não conseguem mais sair, porque estão presos por si mesmo, pelo seu próprio instinto. Tiago está numa missão de deixar claro a responsabilidade do homem ao corresponder seus instintos e cair no pecado. É você quem vai decidir, irmão. Minha irmã, é você quem decide. Vai pegar o anzol ou vai sair? Está na tua mão, porque cada um é tentado por si mesmo. Lembra aquela canção, o maior vilão sou eu e somos nós. Nós somos os nossos próprios vilões. Aí mais à frente, lá em Tiago capítulo 4, versículo 1, ele vai perguntar, explicando para nós, Augusto, de onde vêm as vossas guerras? De onde vêm as vossas adversidades? Pelejas, não vem senão das paixões que guerreiam dentro de vocês. Olha só, irmãos, as tentações externas têm a capacidade de criar um ambiente externo de guerra e desconforto. Tiago está dizendo que nós temos uma guerra dentro de nós. Essa pessoa é irada, essa pessoa tem problema com mentira, mas de onde vem esse problema? O problema está dentro de nós. As guerras internas. O apóstolo Paulo entrou de forma profunda em Romanos capítulo 7. Alguns vão dizer que aquilo ali foi só filosofia, mas eu prefiro acreditar que aquilo foi experiência dele. Ele disse, o bem que eu quero fazer. Eu até tento, Miquel, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Porque todas as vezes eu me vejo no mal. Todas as vezes eu me vejo abraçado com aquilo que eu era para deixar de abraçar. Todas as vezes eu me vejo assistindo aquilo que não era para eu assistir. Todas as vezes eu me vejo cobiçando aquilo que não é meu. Porque Tiago vai discorrer. Vocês matam, pelejam
cometem assassinato por aquilo que nem é de vocês, cobiçam e não têm, e quando pedem, pedem mal, porque pedem para ter e gastar com seus próprios deleites. Ele está falando de uma guerra no interior, tentações que são promovidas a partir daquilo que está dentro de nós. Fala para o teu irmão, nós estamos em guerra, queira você ou não. Essa guerra pode tanto estar no externo, como ela pode estar agora dentro de você. Eu estou enquadrado, Miqueias. Eu entrei aqui debaixo de um furacão. Eu estou aqui, mas meus pensamentos estão presos. Eu me sinto um passarinho engaiolado. Eu fui esse peixe que quando mordeu a isca já não consegue sair mais. Aí o apóstolo Tiago está dizendo, essas são as tentações internas, as tentações que residem no homem. E uma vez que o homem cede, olha só o verso 15, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz uma coisa chamada pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus irmãos. Percebemos aqui então, que todo ser, percebemos aqui, que ser tentado não é um problema, e sim uma oportunidade de você será provado. Qual é o problema? É quando eu cedo. Ser tentado não é motivo para ceder. Ei, deixa eu falar algo do Senhor para você, que entrou aqui debaixo desse cenário. Não ceda. Deus confiou a você a responsabilidade de dar uma resposta da sua fé, ou crescer ou regredir. Fala para o teu irmão, não ceda. Resista. Ser tentado não é o problema. O problema é quando a gente cede. Por que quando a gente cede é o problema, Jonathan? É que a gente vai correr por vontade própria. Aí o que antes era preocupação, eu não posso, agora se torna ousadia. Fiz mesmo. E se eu der a oportunidade eu vou fazer de novo. Vontade própria. Porque uma vez que esse entendimento pega você, você teme em ceder ao pecado. Porque ser tentado não é o pecado ainda, irmãos. O problema é quando a gente quando a gente cede, e aí a gente vai lá e come do fruto. E aí nasceu o pecado, e o pecado não deixou. As pessoas acham que depois que a graça veio, o pecado deixou de ser o salário. O pecado deixou de trazer o salário da morte. Não, irmãos. O salário do pecado continua sendo morte. Mas o dom gratuito de Deus não é vida eterna. Mas o salário do pecado continua sendo morte. Uma vez que nós cedemos ao pecado, estamos frutificando para a morte, não para a vida. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então o que fazer, Miqueias? Porque eu estou nesse cenário. Eu estou igual o patinho feio, esquecido, moribundo, cabisbaixo. Ninguém me ajuda, ninguém me vê. Quando eu peço ajuda, me aconselho, eu não consigo fazer. Eu estou igual o patinho feio. Estou na beira da lagoa, chutando terra. O que é que eu faço? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Quando eu leio isso aqui, que esse texto salte do teu interior. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Você é tentado por aquilo que já está dentro do teu coração, mas fiel é Deus.
Você está sendo provado por situações que estão dentro de você, mas fiel é Deus. Por que Deus é fiel? Diz o texto, que não vos deixará tentar ou ser tentado acima. Deus colocou um limite. Ele não te livra, mas Ele colocou um limite. Você só vai ser tentado na medida que você pode suportar. Fala para o teu irmão, você está desconfortável? Mas Deus confia em você, na capacidade de triunfar sobre esse cenário de desconforto. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape. Dá para escapar, dá sim, dá sim. Aleluia! Deus te deu uma saída de escape. Você decide se você resiste ou se você vai ceder. Olha mais um pouquinho para a direita ou olha mais um pouquinho para a esquerda. E você vai ver que Deus está te dando escape. O escape pode ser aquele teu amigo doido que depois de muito tempo está te chamando para orar. O escape pode ser aquele casal que há muito tempo não ia na tua casa e agora decidiu ir na tua casa tomar café para falar de Deus para o teu casamento. O escape está do teu lado. É Deus fechar uma porta que só te conduzia à traição. É Deus fechar uma porta que só te conduzia ao litígio e abrir uma porta que, por mais que o salário seja pouco, é honesto. A gente precisa olhar o escape de Deus. Meu Deus, a graça de Deus está desde a oficina de oração nesse lugar. Fiel é Deus, que não permitirá. Deus, assim como colocou um limite no mar, Ele colocou um limite. Satanás, você só vai até onde eu permitir que você vá. Porque no momento em que ele estiver pensando em estar desamparado, eu serei o baluarte dele. Como que a gente consegue identificar isso? Sabe como que a gente consegue identificar? Eu tenho que pegar esse rapaz, ele sofreu muito, por isso que serviu de exemplo. Paulo estava num cenário de desconforto. Aí ele, não vou aguentar essa tentação, não vou aguentar esse sofrimento. Eu vou orar ao Senhor para me livrar. E durante 3 vezes orei ao Senhor. Está orando só uma vez? Está orando pouco, ele orou 3 vezes. Para que me livrasse. Aí Deus olhou para ele, ó, que dó. Patinho feio na lagoa. Vou te livrar, tá, meu filho? Não, olha o consolo de Deus. Oh, levanta esse rosto, rapaz. Sacode a poeira. O que, Senhor? Minha graça te basta. Se minha graça, é como se Deus estivesse falando para ele, Fernando. Se minha graça não for o suficiente para te conduzir ao caminho, meu filho, o que vai? Ai, Deus, para botar uma cerejinha no bolo. Porque o meu poder, ó, fiel é Deus, que não nos permitirá sofrer além do que a gente possa suportar. Porque no meio do cenário de tentação, Ele envia o escape. Ele olha para o apóstolo Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder chegou justamente na hora que eu queria. É no momento que você se sente nada, e por mais que você ora, você não é nada, e por mais que você pregue, você não é nada, e por mais que o teu dom esteve em evidência, você não é nada. Meu poder precisa ser aperfeiçoado na tua fraqueza. Fiel é Deus. Fiel é Deus. A única forma de não
não cedermos às tentações, é nos submetendo a Deus, onde teremos os nossos desejos mortificados. É nele. Já viu aquele louvor que virou uma febre? É nele. É por ele que eu estou gastando minha vida. É ele que é o meu escudo. Ele é o meu baluarte. Se esconda, como uma vez disse John Piper. Se esconda em Deus. O lugar mais seguro da terra não é num palácio multimilionário. O lugar mais seguro da terra não é você dentro de um blindado, por mais que eles resistam uma bala de fuzil ou resistam uma bazuca. Não é num lugar seguro fortificado contra uma arma nuclear. O lugar mais seguro na terra está em Deus e continuará sendo em Deus. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí o Senhor meditando, eu meditando e o Senhor falando ao meu coração. E eu comecei a escrever. Jesus não nos enganou quando viemos para essa caminhada. Ei, Jesus não te enganou quando você veio para essa caminhada. Fala isso mais uma vez para o teu irmão. Jesus não te enganou. Sabe o que ele disse? Quer vir? A primeira coisa, o primeiro obstáculo, antes de seguir Jesus, está em nós. Quer me seguir, meu filho? Negue-se. Que desafio, rapaz. Que Jesus? Negue-se. Negar o quê? Negue-se a si mesmo. Se te serve de consolo, eu te dou um conselho então, meu filho. Negue-se. Não existe evangelho sem negação. Todo cristão vai ter que negar alguma coisa. E pasme, vai negar aquilo que causa mais desconforto. Se o evangelho não causar desconforto em nós, irmãos, eu sempre falo isso aqui, é melhor eu rasgar as escrituras. Começar a ler as histórias da Turma da Mônica ou do Lobo Mau. Os 3 porquinhos, porque são mais verdadeiros do que a Bíblia. É melhor a gente chapar dos gibis da vida, descontrair, rir e brincar, do que vir para o evangelho. Porque depois que vem para o evangelho, é negação. Negue-se, mas negue-se. Não há um cristão que não tenha negado alguma coisa, ou que não esteja negando alguma coisa só para estar mais perto de Jesus. Pessoas que têm o seu ego lá em cima, não são capazes de negar a si mesmo. Eu vou para a igreja, vou dar meu dinheiro para pastor. Eu vou para a igreja, vou deixar e blá, 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 blá. E quando vai ver a vida, irmão, está cada dia pior. Mas como o ego está do tamanho de uma melancia, segue-se o juízo. Mas agora, uma vez que o evangelho entrou na nossa vida, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Lucas diz uma coisa interessante, diferente dos outros. Ele fala que a cruz se carrega todo dia, pastor Ivani. O crente quer carregar um pouquinho, já viu aquela charge? Está lá o crente carregando a cruz, ali vai, abaixa, corta um pedaço da cruz. Carrega mais leve, corta mais um pedaço. Ali chega diante de um precipício que dá logo numa outra caminhada, e a cruz era justamente o tamanho do abismo. Ali olha, vê outras pessoas passando e só ele, que rejeitou a vida de negação. Faço o que eu quero, vivo da forma que eu quero, não vou sair desse matrimônio arranjado, não vou sair dessa cobiça, não vou deixar essa prática ilícita. Eu vou seguir
o meu caminho. Mas vai chegar um momento que você vai depender daquela cruz que você veio negando e cortando, ao invés de entender o evangelho e negar a si mesmo, negar a vontade, negar ao ego. Se esconda em Deus. E para fechar, Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus espera crescimento de nós. Se coloque de pé.